Olá, aqui é a Adriana Razeira, sou diretora da rede de franquias Val Pilates Studios, proprietária de estúdio desde 2008 e especialista em gestão, performance e estratégias de negócios. Hoje, o vídeo que eu trago para vocês é sobre planos. Quais os benefícios, prós, contras do plano mensal, do plano trimestral para você trabalhar aí no teu estúdio de Pilates. Vamos falar sobre plano mensal e plano trimestral no estúdio de Pilates. Quais os benefícios de cada plano, os prós e os contras de cada plano. Hoje eu vou falar tudo para vocês, para você poder escolher com segurança qual é o melhor plano colocar aí no teu estúdio. Atualmente, os estúdios trabalham com planos, às vezes planos mensais, trimestrais, semestrais, enfim. Quais são os benefícios de ter um plano para o estúdio? O plano mensal, vamos entender um pouquinho o que seria, o aluno vai, paga a mensalidade do mês e frequenta aquele mês. Ele não tem fidelização, porque no próximo mês ele pode parar, ir para outro estúdio, enfim. Já no plano trimestral, o aluno chega no estúdio, ele vai pagar por 3 meses. Isso garante o quê? Maior previsibilidade financeira para o estúdio, porque você sabe que 3 meses você vai ter aquela mensalidade. A outra coisa também é a questão do próprio benefício do Pilates para esse aluno durante os 3 meses. Então é importante pontuar para esse aluno a importância dele fechar o plano trimestral, porque 3 meses ele vai realmente começar a ter resultado, né? 1 mês é muito pouco para ter resultado. Então esses são argumentos que você pode utilizar em técnicas de venda, a hora que você for apresentar para o teu aluno a melhor opção de plano. Então o plano trimestral perante o plano mensal tem muitas vantagens. A primeira vantagem, como eu disse, a questão da previsibilidade financeira. Por quê? Você vai estar ganhando ali pelos 3 meses. A segunda vantagem é uma vantagem também na questão do aluno, dos benefícios do Pilates. É muito difícil você conseguir trazer grandes benefícios com apenas 1 mês de aula. Com 3 meses o aluno já começa a sentir. Outra coisa, 3 meses, a capacidade de fidelização é muito maior, né? Porque os estudos já provam o quê? Você fazendo 3 meses de atividade física já começa a criar um hábito. Então, mais uma vantagem do plano trimestral. O importante também é ter técnica de venda na hora de vender o plano. Você precisa saber mostrar para o aluno quais as vantagens e desvantagens de cada plano. Por exemplo, no plano trimestral, como eu falei, além dele ter a vantagem dos benefícios do Pilates na vida dele, ainda geralmente é um valor um pouquinho mais baixo do que o plano mensal. Então, quando você vai construir uma tabela de precificação, o plano mensal ele tem que ser mais alto. Para quê? Até para você estimular o aluno a fechar um plano trimestral. Então, tem que ter essa diferença de valores. E aí você apresenta para esse aluno as vantagens. Então, primeiro tem essa questão do valor que ele é um pouco mais baixo, tem a questão dos benefícios que vão ser sentidos nesses 3 meses e assim por diante. Dessa forma, fica bem mais fácil você mostrar para o aluno qual é a melhor opção para ele. A outra questão também é a fidelização. Por quê? 3 meses, ele tem chances muito maiores da fidelização. Então é importante fechar planos 3 meses, depois você vai fechar plano por mais 3 meses e assim por diante. Uma outra grande vantagem do plano é o que? Principalmente recessos, feriados. Porque quando você fecha um plano, o mês ele é corrido. Então um exemplo, você pega o mês de dezembro, onde geralmente os estúdios têm um recesso de 1 semana. O que vai ser interessante? Você vai receber por esse recesso. Então é importante ter essa receita recorrente. A gente tem tem momentos de alta no estúdio, momentos às vezes de mais baixa, férias escolares, enfim, o mês de dezembro. Então, quando você trabalha com plano trimestral, isso já não afeta tanto o estúdio. Porque se você trabalhar apenas com plano mensal, vamos pensar no mês de dezembro. Às vezes os alunos começam a parar, falam que vou voltar no outro mês e assim por diante. E aí o que acontece? O seu faturamento cai muito. Agora, quando você tem o plano, vai correr normalmente. Então você pode passar meses, que geralmente são meses de mais baixa, mais tranquilamente. Outra coisa importante também é ter contrato falando sobre cada plano e cada opção e vantagens e desvantagens, enfim, desse plano. Então vou dar um exemplo. Reposição de aula, para quem trabalha com reposição de aula. É importante delimitar quais vão ser as aulas que ele vai poder repor, a quantidade de aulas.
Então, exemplo, feriado. Feriado conta como aula dada, ok? Recesso também, às vezes de final de ano, conta como aula dada, mas isso pode variar de acordo com a regra do teu estúdio. Se você pegar, por exemplo, a questão de reposição de aula, o que você pode fazer? Repor, por exemplo, durante o plano trimestral, a pessoa tem direito a 2 reposições de aula durante o período, ou 3 reposições de aula durante o período. Então é muito importante também pontuar essa questão. Ter o contrato, o aluno assina esse contrato sobre o plano e ele fica ciente dos direitos e deveres. Outra questão muito importante também é pontuar a questão de como isso vai ser pago, como esse plano vai ser pago. Então a gente tem a opção do quê? Crédito recorrente, onde o aluno passa o cartão e o crédito vai caindo, né, à medida do mês a mês. E também temos a opção do boleto, também é uma outra opção, você emitir boletos para esse aluno. Ou até mesmo o crédito direto, então de repente ele já paga o pacote e paga tudo de uma vez. Mas é importante você ter o quê? Gestão financeira para poder organizar todos esses valores que você vai receber, tá? Então, previsão também de receita. O aluno do plano trimestral, ele precisa também ter ciência de que ele tem um horário fixo, tem algumas regras, então, por exemplo, para reposição de aula, interessante é colocar, de repente tem que avisar com 3 horas de antecedência, e aí você tem direito à reposição de uma aula por mês. É importante tudo isso estar claro. No contrato também é importante o quê? Medir a disponibilidade de horário do estúdio, porque às vezes o aluno vai querer repor qualquer horário, e às vezes o estúdio não tem disponibilidade. Então, é importante tudo isso estar bem pontuado. Plano mensal, plano trimestral. Agora que você já sabe vantagens e desvantagens desses planos, é só aplicar aí dentro do teu estúdio. Sem dúvida nenhuma, planos longos oferecem muito mais previsibilidade financeira para o teu estúdio. Fideliza esse aluno, você consegue entregar mais benefícios para esse aluno. Então, a minha dica é: feche planos trimestrais. Feche os planos, utilize técnicas de vendas, técnicas de persuasão para mostrar que realmente aquele plano é melhor. Porque o plano é melhor não apenas para o estúdio, mas também para o aluno. E isso é o mais importante. Se você gostou desse vídeo e dessas dicas, você já aplica aí no teu estúdio? Vai aplicar? Deixa aqui nos comentários. E também te convido para se inscrever no canal para receber sempre as atualizações e novidades com conteúdos exclusivos.